pessoal, tudo bem? Vamos agora para a segunda parte da nossa aula 5, relações morfossintáticas, e vamos concluir essa parte e depois fazer uns exercíciozinhos para não deixar passar esse conteúdo sem o nosso treinamento. Vamos lá. Funções sintáticas agora. Sujeito, classificação do sujeito. O sujeito das orações da língua portuguesa pode ser determinado ou indeterminado. Existem ainda as orações sem sujeito. E nós vamos ver isso agora. Sujeito determinado é aquele que se pode identificar com precisão a partir da concordância verbal. Pode ser simples, apresenta apenas um núcleo ligado diretamente ao verbo. A rua estava deserta, os meninos estão gripados, todos cantaram durante o passeio. Esse é o sujeito simples e determinado. Tá? Composto apresenta dois ou mais núcleos ligados diretamente ao verbo. Tênis e natação são ótimos exercícios físicos. Tá vendo que não pode dizer que tênis e natação seja só um núcleo, né? Tênis é uma coisa e natação é outra. Então, são ótimos exercícios físicos. Composto, né? Implícito ocorre quando o sujeito não está explicitamente representado na oração, mas pode ser identificado. Por exemplo, dispensamos todos os funcionários. Tá vendo que é nós, né? Nós dispensamos todos os funcionários. Está subentendido por causa da conjugação verbal. Se eu disser assim, fui à padaria. Quem é o sujeito? Eu fui à padaria. Então ele é implícito. Muita gente chamava isso antigamente de sujeito oculto. Mas o sujeito oculto já não é mais considerado na língua portuguesa como sujeito oculto. Ele é implícito, né? Ele é um sujeito simples muitas vezes. Mas vamos colocar ele como implícito para dar uma diferenciada. Mas se vocês não tiverem a opção na prova de marcar implícito, tiver somente o sujeito simples, pode colocar como sujeito simples. Nesse caso aqui, dispensamos todos os funcionários, nós. É um sujeito simples que está implícito aqui nessa oração. Predicado. O predicado daí é aquilo que se declara a respeito do sujeito. É o restante da frase, né? O restante da oração. Nele é obrigatória a presença de um verbo ou locução verbal. Quando se identifica o sujeito de uma oração, identifica-se também o predicado. Em termos, tudo que difere do sujeito e do vocativo, quando ocorrer, né, numa oração, é o seu predicado. Então, tudo que não é sujeito, e caso ocorra o vocativo, o que não é vocativo também, vai ser o predicado. É todo o restante da oração. Tá? Veja alguns exemplos. As mulheres compraram roupas novas. Sujeito as mulheres, predicado, compraram roupas novas. Durante o ano, é um predicado, né? Muitos alunos, que é o sujeito, desistem do curso. Ou seja, ela está fora de ordem. Mas se vocês forem ver aqui, ó, muitos alunos, durante o ano, desistem do curso. Ou muitos alunos desistem do curso durante o ano, que aí seria totalmente sem vírgula, porque o advérbio, isso aqui durante o ano é uma locução adverbial, né? É um adjunto adverbial. Ele vai ser jogado lá para o final, né? E se ele aparecer no final, não vai vírgula na frase, porque ela não sai da ordem, né? Mas depois a gente vai aprender em pontuação. Durante o ano, então, muitos alunos, é o sujeito, desistem do curso. Tá certo? A natureza é bela. Então, quem é bela? A natureza. A natureza é sujeito, é bela, predicado. Certo? É todo o restante que não é sujeito, nem um apóstolo, no caso, né? Objeto direto. É o termo que completa o sentido do verbo transitivo direto, ligando-se a ele sem o auxílio necessário da preposição. Exemplo, abri os braços ao vê-lo. Abri o quê? Os braços. Não tem nenhuma preposição aqui, é o artigo os apenas, né? Então, objeto direto, né? Às vezes nem tem esse artigo. Por exemplo, comprei bananas, né? Bananas, objeto direto, porque entre o verbo comprar e bananas não é necessário artigo, né? Se eu dissesse comprei a banana, aí poderia ter o artigo ali definido. Mas eu poderia simplesmente dizer comprei bananas e a bananas continuaria sendo então um objeto direto, da mesma forma que abrir os braços ao vê-lo. Ao vê-lo, no caso aqui, é o adjunto adverbial de tempo, né? Que foi no momento que viu a pessoa, né? O objeto direto pode ser constituído por um substantivo ou expressão substantivada. Exemplo, o agricultor, sujeito, né? Cultiva, verbo, né? A terra. A terra, objeto direto. Compramos batata.
Batata, objeto direto. Compramos é a conjugação verbal que nos coloca implicitamente que é nós, né? Nós compramos batata. Então, batata, objeto direto. Nessa forma ele é a terra e batata composto por um substantivo ou uma expressão substantivada, tá? Pelos pronomes oblíquos, o, a, os, as, me, te, se, nos, vos, né? Exemplos. Espero-o na minha festa. Espero ele na minha festa. Ela me ama. Ela ama a mim, né? Então, ela ama eu, né? Então, nesse caso aqui, o objeto direto em forma de pronome oblíquo, tá? C. Por qualquer pronome substantivo. Por exemplo, o menino que conheci está lá fora. O menino o qual conheci está lá fora. Pronome substantivo o qual, né? O objeto indireto agora, esse vai preposição. É o termo que completa o sentido de um verbo transitivo indireto. Vem sempre regido de preposição clara ou subentendida. Atuam como objeto indireto os pronomes lhe, lhes, me, te, se, nos, vos. Isso tudo é objeto indireto, que nós vamos ver agora. Exemplos. Não desobedeço a meus pais, porque quem obedece ou desobedece a alguém, né? Eu preciso de carinho. Quem precisa de alguma coisa ou de alguém, né? Enviei-lhe um recado. Enviei a você um recado. Entendeu? Então, esse a você é objeto indireto. Que está subentendido de forma aqui com esse lhe, né? Enviei a você. O lhe é um objeto indireto em forma de pronome oblíquo. Enviei a ele, né? Que é o que está subentendido aqui. Entregaram à mãe, a ela, né? Ou então, entregaram à mãe um presente. A preposição e o a artigo definido. Entregaram para a mãe, né? A mãe o presente, ou seja, gerou uma crase. E onde tem crase, tem preposição. E onde tem preposição, no caso de um objeto, ele vai ser indireto. Tá certo? Observações gerais. Pode ocorrer ainda o objeto direto ou indireto pleonástico, que consiste na retomada do objeto por um pronome pessoal, geralmente com a intenção de colocá-lo em destaque. Por exemplo, as mulheres, vírgula, eu as vi na cozinha, né? Esse as aqui vai ser um objeto indireto. A todas vocês, vírgula, eu já lhes forneci o pagamento mensal. Aí é objeto indireto, porque o as é objeto direto, o lhes é objeto indireto. Porque são os pronomes oblíquos que são de cada um deles, né? O as, por exemplo, faz parte da lista de pronomes oblíquos que são do objeto direto, e o lhes faz parte dos que são objeto indireto. Certo? B. Os pronomes oblíquos, o, a, os e as, e as variantes lo, lá, los, las, no, na, nos, nas, são sempre objeto direto. Os pronomes lhe, lhes são sempre objeto indireto. Exemplo, eu a encontrei no quarto. Eu encontrei ela no quarto. Tá vendo que não precisou preposição, né? Vou avisá-lo, objeto direto. Vou avisar ele, né? Então, objeto direto. Eu lhe pagarei um sorvete. Eu pagarei a ele um sorvete. Eu pagarei a você um sorvete. Então, eu lhe pagarei um sorvete, objeto indireto. Certo? C. Os pronomes oblíquos me, te, se, nos, vos podem ser objeto direto ou indireto. Para determinar sua função sintática, podemos substituir esses pronomes por um substantivo. Se o uso da preposição for obrigatório, então se trata de um objeto indireto. Caso contrário, de objeto direto. Certo? Agente da passiva é o termo da frase que pratica a ação expressa pelo verbo quando este se apresenta na voz passiva. Vem regido comumente da preposição por e eventualmente da preposição de, tá? Exemplos. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Tá vendo por aqui? Preposição por os, né? Por mais os, pelos, né? Pelos jurados. Então, pelos jurados é o agente da passiva.
Ao passar da voz passiva para a voz ativa, o agente da passiva recebe o nome de sujeito. Então, olha só, os jurados escolheram a vencedora. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Então, se eu tenho ele aqui, né, e transformando a frase na voz ativa, ele vai se transformar em sujeito, então ele é um agente da passiva. Então, se cair na tua prova assim, a vencedora foi escolhida pelos jurados, e perguntar o que é o pelos jurados, tu vai lembrar disso. Por quê? Porque o agente da passiva é aquele que, transformando uma frase passiva, uma frase da voz passiva, em uma frase na voz ativa, ele se torna o sujeito da frase. Quem foi que praticou essa ação, né? No caso aqui, a voz passiva, quem sofreu a ação foi a vencedora. Quem praticou foi o agente da passiva. Transformando na voz ativa, né? Você vai ver que os jurados escolheram a vencedora. Então, se virou sujeito, é porque ele era um agente da passiva, na voz ativa, na voz passiva. Certo? Entenderam, né? Tranquilo, bem tranquilo esse conteúdo. Próximo. O aposto. O aposto é bem interessante, olha só. Aposto é um termo que se junta. Muita gente acha que o aposto é aquele que está entre vírgulas no meio da frase, mas vamos com calma que não é bem assim, não é exatamente isso. Normalmente é, mas vamos ver outros casos aqui. O aposto é um termo que se junta a outro de valor substantivo ou pronominal para explicá-lo ou especificá-lo melhor. Vem separado dos demais termos da oração por vírgula, 2 pontos ou travessão. Então, vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, ontem, vírgula, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Então esse segunda-feira é um oposto, porque está especificando que dia era ontem, né? Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. Tá vendo que se eu tirar ele da frase, ela continua com sentido. Ontem passei o dia com dor de cabeça. Mas o segunda-feira, ele acrescentou uma qualificação ao ontem, certo? Segunda-feira é aposto do adjunto adverbial de tempo ontem. Dizemos que o aposto é sintaticamente equivalente ao termo a que se relaciona, porque poderia substituí-lo. Veja, segunda-feira passei o dia com dor de cabeça. Ou ontem passei o dia com dor de cabeça. Pode ver que um não depende do outro, mas o aposto ele qualifica o primeiro, certo? Adjunto adverbial de tempo, segunda-feira, né? Deixa de ser um aposto se tu tirar a primeira palavra. Segunda-feira passei o dia com dor de cabeça. E cai a vírgula também. Passa a ser um adjunto adverbial de tempo. Certo? O vocativo, aí é diferente. O vocativo é um termo que não possui relação sintática com outro termo da oração. Não pertence, portanto, nem ao sujeito e nem ao predicado. É o termo que serve para chamar, invocar ou interpelar um ouvinte real ou hipotético. Por seu caráter, geralmente, se relaciona à segunda pessoa do discurso. Veja os exemplos. Olha só interessante. Não fale tão alto, Rita. A Rita está sendo interpelada, né? Senhor presidente, chamou o presidente, né? Chamei tu aqui, ó, vem cá. Queremos nossos direitos. A vida, minha amada, é feita de escolhas. Ah, mas minha amada não é o aposto? Não. Porque tu não pode tirar a vida e dizer minha amada é feita de escolhas. Não. A vida, se tu puder, vamos supor que tu substitua por um nome de pessoa aqui. A vida, Manuel, é feita de escolhas. A vida, João, é feita de escolhas. Tá vendo que chamou a minha amada? Chamou ela. Eu tava explicando para ela. Então, a vida, minha amada, é feita de escolhas. Caro leitor também, por exemplo. A vida, caro leitor, é feita de escolhas. No caso, o autor está dizendo ao leitor, né? Está interpelando, está falando com o leitor sobre as escolhas da vida. Então, se eu tirar esse aqui, a frase, a oração fica com sentido. Ó. A vida é feita de escolhas, ok? Mas no momento que eu coloquei uma chamada no meio aqui, essa chamada vai ser o vocativo, vai estar vocacionando aquela pessoa, vocalizando, chamando, verbalizando aquele ser que está provavelmente ouvindo isso ou lendo esse texto. Certo? Agora, adjunto adverbial, pessoal.
Presta atenção. É o termo da oração que indica uma circunstância, dando ideia de tempo, lugar, modo, causa, finalidade, etc. Né? O adjunto adverbial é o termo que modifica o sentido de um verbo, de um adjetivo ou de um advérbio. Observe as frases abaixo. Ó. Vamos lá. Vamos ver frases que ficam melhor. Eles se respeitam muito. Tá vendo que não é respeitam muitos? Porque o advérbio não varia, o adjunto adverbial não varia. Então, por exemplo, ele respeita muito ela, né? Também seria o mesmo muito, da mesma forma, né? Seu projeto é muito interessante. Seus projetos são muito interessantes, né? O muito é advérbio, não varia. O time jogou muito mal. Muito mal é um adjunto adverbial formado com duas, né? Muito e mal, né? Seu time jogou muito daria uma outra ideia. Seu time jogou mal daria mais ou menos a mesma ideia. Mas o muito intensificou o mal. E os dois, nesse caso, são advérbios. Eu poderia dizer, os dois times jogaram muito mal. Porque muito mal são dois advérbios que formam uma locução adverbial que faz a função de qualificar o quão mal eles jogaram, né? A maneira, o modo que eles jogaram, né? Foi muito mal, né? Nessas três orações, muito é adjunto adverbial de intensidade. No primeiro caso, intensifica a forma verbal respeitam, que é núcleo do predicado verbal, né? Respeitam muito. No segundo, intensifica o adjetivo interessante, que é muito interessante, né? Que é o núcleo do predicativo do sujeito. E na terceira oração, muito intensifica o advérbio mal, que é o núcleo do adjunto adverbial de modo. Porque aqui o núcleo, né, pessoal? Muito mal, volta. Jogou muito mal. O núcleo disso é mal, né? O muito está intensificando o mal, né? Se fosse muito bem, o núcleo seria bem, né? Porque o muito intensifica o outro, entendeu? Então, nesse caso aqui o núcleo é mal, mas os dois formam uma locução adverbial que tem a forma de adjunto adverbial nessa oração, certo? Seguindo então, veja o exemplo abaixo. Amanhã, tempo, né? Voltarei de bicicleta, modo, àquela velha praça, lugar, né? Tem até uma preposição aqui que está escondidinha nesse aquela aqui, né? Então seria aquela velha praça sem crase, seria o adjunto adverbial de lugar, e tem uma preposição escondida que faz acontecer essa crase ali. Então, amanhã, tempo, voltarei de bicicleta, modo, aquela velha praça, lugar. Isso aqui é uma frase que, só estudando essa frase, tu já consegue enxergar adjunto adverbial em muitas outras frases, tá? Os termos em destaque estão indicando as seguintes circunstâncias. Vamos lá? Quais são as circunstâncias que ele está indicando? Adjunto... Foi mal, cadê? Ah tá, isso aqui tu esquece, tá, pessoal? Seria essa frase aqui seria dizendo as seguintes circunstâncias, aí faria uma flecha para cá, tá, pessoal? Então pega isso aqui e faz uma flecha para cá dizendo tempo, modo e lugar. Mas eu preferi montar dessa forma. Essa frase aqui ficou desnecessária aqui até, pode até apagar. Adjunto adnominal é o termo que determina, especifica ou explica um substantivo. O adjunto adnominal possui função adjetiva na oração, a qual pode ser desempenhada por adjetivos, locuções adjetivas, artigos, pronomes adjetivos e numerais adjetivos, certo? Então vamos ver os adjuntos adnominais aqui, por exemplo, né? Veja o exemplo a seguir. O poeta inovador enviou 2 longos trabalhos ao seu amigo de infância. Então, olha só, poeta é o sujeito determinado simples, trabalhos é um objeto direto e amigo objeto indireto. Então, olha só, núcleo disso seria poeta enviou trabalhos ao amigo, né? Poeta enviou trabalhos ao amigo. Já estaria digamos
digamos, explicada a frase. Só que o adjunto adnominal, ele serve para qualificar o nome, né? Ou seja, poeta inovador. Inovador é o adjunto adnominal de poeta, né? Longos trabalhos, podia ser trabalhos curtos, trabalhos difíceis, mas não, são longos trabalhos, né? Qualificando o trabalhos, né? E ao seu amigo de infância, poderia ser um amigo recente, um amigo feio, um amigo bonito, um amigo inteligente, um amigo burro, né? Mas não, é um amigo de infância. Então, isso tudo que está de vermelho é adjunto adnominal. Enquanto o que está de verde, poeta é sujeito determinado simples, trabalhos objeto direto e amigo objeto indireto, porque precisa preposição, né? Quem envia algo a alguém. Esse aqui é um verbo chamado VTDI, né? Quem envia algo a alguém. Ele exige os dois complementos. Ele exige o complemento de objeto direto e de objeto indireto ao mesmo tempo. Certo? Observe como os adjuntos adnominais se prendem diretamente à substantiva que se refere, sem qualquer participação do verbo. Isso é facilmente notável quando substituímos um substantivo por um pronome. Todos os adjuntos adnominais que estão ao redor do substantivo tendem a acompanhá-lo nessa substituição. Certo? Por exemplo, o notável poeta português deixou uma obra originalíssima. Ele deixou uma obra originalíssima. Quem? O notável poeta português. Qual é o núcleo? Notável, poeta ou português? O núcleo é poeta. Então, o poeta, né, que é o sujeito, né, e aqui adjunto adnominal notável e português, que estão qualificando o poeta, que estão restringindo e colocando características ao poeta. Certo? Complemento nominal é o termo que completa o sentido de uma palavra que não seja verbo. Assim pode referir-se a substantivos, adjetivos ou advérbios, sempre por meio de preposição. Então vamos ver? Exemplos. Cecília tem orgulho, substantivo, da filha. De quem que tem orgulho? Por que não é objeto direto? Eu me orgulho da minha filha. Aí seria um objeto indireto. Mas como ela tem orgulho, o verbo é ter. Orgulho é um nome, é um substantivo. Então, o complemento do nome vai ser aquilo que qualifica outro substantivo, certo? Então, o complemento nominal é o orgulho de quem? Da filha. Então, da filha complementa o orgulho porque exige aquilo lá. Se eu disser Cecília tem orgulho, tá, pode ser que ela seja uma pessoa orgulhosa, mas da filha, né? Não é que ela tenha orgulho, que ela seja uma pessoa orgulhosa. Eu poderia dizer Cecília é orgulhosa. Agora, se eu disser que a Cecília tem orgulho, orgulho de quem? Da filha. Complemento nominal. Exige. Não é que nem o adjunto adnominal, que era complementos ali que poderiam ser sacados da frase. Mas o complemento nominal ele não pode ser sacado da frase porque ele exige o complemento, que o orgulho está exigindo esse complemento da filha. Entendeu? Ricardo estava consciente. Consciente de quê? Consciente de tudo. Aí completou a frase, porque exigiu esse adjetivo aqui, consciente, foi completado pelo de tudo, né? A professora agiu favoravelmente a quem? Quem age favoravelmente, age favoravelmente a alguém. Então, a professora agiu favoravelmente aos alunos. Aos alunos, complemento nominal de favoravelmente, que é um advérbio, certo? Então pode completar substantivo, adjetivo, advérbio, como você está vendo aqui. Mas na verdade isso aqui é um nome, né? Um complemento nominal. Não está complementando o verbo, certo? Seria para complementação verbal, seria objeto direto, objeto indireto. Esse caso aqui é complemento nominal. Não é dispensável como o adjunto nominal, que ele só restringe e qualifica, mas ele é necessário na frase para que se complete o sentido da frase. A professora agiu favoravelmente. A quem? Aos alunos. Complemento nominal de favoravelmente. Entenderam, pessoal? Não é tão difícil. Se for pegar pela veia de tudo isso, analisar tudo isso verticalmente como sendo um todo, a gente consegue entender de uma melhor forma.
Próximo, predicativo do sujeito. Agora complicou, né? Vamos lá. O predicativo do sujeito é o termo da oração que complementa e caracteriza o sujeito, atribuindo-lhe uma qualidade. Aparece apenas como predicado nominal, juntamente com um verbo de ligação. Vamos ver isso? Verbos de ligação também são chamados de verbos não nocionais ou copulativos. São verbos que ligam uma característica ao sujeito, indicando um estado. Não são significativos nem indicam uma ação realizada, não sendo o núcleo do predicado. Exemplos de verbos de ligação: ser, estar, parecer, ficar, tornar-se, continuar, andar, permanecer. Só um exemplo do que são os verbos de ligação, né? A função de predicativo do sujeito pode ser desempenhada por um adjetivo ou uma locução adjetiva. Vou dar um exemplo. Mariana parece ansiosa. Parecer, verbo de ligação. Ansiosa. Tá vendo que o predicativo do sujeito, ele não é complemento verbal, não é complemento nominal, não é adjunto adnominal. Ele dá sentido à frase porque ela é um verbo de ligação. Então, Mariana parece não dá sentido. Então, tu tem que complementar esse verbo de forma que ele faça sentido. Então, eu não posso dizer que o ansiosa é um objeto direto, porque o parecer é um verbo de ligação. Ele não é um verbo transitivo direto. Ele é um verbo de ligação. Então, esse ansiosa faz a função de predicativo do sujeito. O pesadelo foi o quê? De assustar. Esse de assustar não é objeto indireto, de assustar. Ele é um predicativo do sujeito, porque esse verbo aqui é um verbo de ligação. Entendeu, pessoal? Não é fácil, não é barbada, mas assim, ó, façam exercícios disso, procurem bastante, para vocês saberem a diferença entre uma coisa e outra, porque muitas vezes tu perde uma, duas, três questões numa prova que pode te eliminar do concurso por causa disso, entendeu? Então, pessoal, levem a sério, porque isso aqui é muito difícil, tá? É uma coisa bem rebuscada, bem interessante, e vale a pena vocês entenderem as diferenças, porque eles podem realmente te ferrar numa prova, tá? Predicativo do objeto. E agora, gente? Pelo amor de Deus, já falamos do predicativo do sujeito e agora o predicativo do objeto. Claro, vamos lá. O predicativo do objeto é o termo da oração que complementa e caracteriza principalmente o objeto direto, atribuindo-lhe uma qualidade. Pode caracterizar também um objeto indireto, sendo, contudo, mais raro, apenas utilizado com o verbo chamar. Aparece apenas com o predicado verbo nominal. Então vamos ver um exemplo de predicativo do objeto. A função de predicativo do objeto pode ser desempenhada por um adjetivo ou uma locução adjetiva, que é o exemplo aqui. Ele a viu sorridente, certo? Ele a viu, né? Ele viu ela, no caso, né? Ele a viu, já teria sentido. Mas o sorridente está qualificando o ela, esse a aqui, né? Ele a viu sorridente. Ele a viu e ela estava sorridente. Todos acusaram-no de desmotivado. Todos acusaram-no. Tá vendo? Todos acusaram-no. Já não tá com sentido? Tá. Mas tu pode perguntar. Acusaram ele, né? Todos acusaram ele. Acusaram ele de quê? De desmotivado. Então, todos acusaram ele de ser desmotivado. Entendeu? Então, isso vai ser o predicativo do objeto. Porque quem está fazendo a ação aqui é o todos, e o desmotivado está qualificando o objeto que está aqui, né? Ele a viu sorridente, o sujeito é ele, mas o predicativo do objeto está se referindo a ela. Ele a viu sorridente, né? Ela estava sorridente, né? Então, o predicativo do objeto, a diferença do predicativo do objeto para o predicativo do sujeito é que o predicado vai se referir ao sujeito, no predicativo do sujeito. Esse predicativo, né, o do sujeito vai se referir a quem está falando, a quem está praticando a ação, e o predicativo do objeto vai se referir a de quem está se falando, certo? E chegamos agora na nossa hora dos exercícios.
Não são muitos exercícios, tá, pessoal? Para não tornar a aula muito maçante, mas eu sugiro que vocês procurem mais exercícios como esses na internet para treinar bastante, tá, pessoal? Então vamos lá. Eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Então, eu era, enfim, senhores, uma graça de alienado. Esse enfim dá uma noção de tempo, né? Então seria adjunto adverbial. Já não é a e já não é a e. Estamos pela B, C e D, certo? Senhores, está chamando alguém, então é vocativo. Então estamos pela C ou pela D, vocativo, né? E agora, predicativo do sujeito ou objeto direto? Vamos lá. Uma graça de alienado. Eu era uma graça de alienado. Eu era uma graça de alienado. Isso é um objeto direto? Não, no caso é predicativo do sujeito ou objeto direto. Qual é o verbo? Era. Verbo ser é verbo de ligação. Eu era uma graça de alienado. Isso aqui vai ser o predicativo do sujeito. Então, resposta vai ser a nossa letra C, adjunto adverbial, enfim, vocativo senhores e predicativo do sujeito, uma graça de alienado. Tranquilo, né? Dei a função sintática dos termos assinalados pelas aspas. O lucro, que é um dos incentivos do sistema, isso aqui é um aposto, né? Foi excelente. Então, o lucro é sujeito, certo? O lucro, sujeito. Então, B, C e E. A A e a D já não vai. Que é um dos incentivos do sistema, que é um aposto aqui, né? Foi excelente. Ele foi excelente. Qual é o verbo? Verbo ir, que é um verbo de ligação. Então, o excelente se refere ao lucro. Então, ele vai ser um predicativo do sujeito. Resposta, sujeito e predicativo do sujeito. Letra B é a nossa resposta correta. Tá certo? Então vamos para a questão número 3. O deputado fez a denúncia e deu nome aos bois. Deputado, sujeito, fez a denúncia e deu o que? Nome. A quem? Aos bois. Então, objeto direto, objeto indireto. Sujeito, objeto direto, objeto indireto. Eu vou chamar a atenção para vocês pelo seguinte, pessoal. Quando eu for passar agora o slide aqui, vai dar a resposta certa como letra B, tá? Mas ignorem isso, a resposta certa é a letra A, tá bom? Foi um erro meu na hora de editar ali e ficou como letra B a resposta correta. Então, a resposta certa é sujeito, objeto direto, objeto indireto, resposta letra A. Tá certo, pessoal? E com isso a gente encerra a aula de hoje. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado!